O curta-metragem Formiga do Arraial ao Município narra a história da evolução da cidade de Formiga, localizada no estado de Minas Gerais, no Brasil, desde os tempos em que era apenas um modesto arraial até se tornar um município próspero e pulsante. A narrativa destaca os principais momentos e transformações que moldaram sua identidade ao longo dos séculos, a origem do seu nome, fatos que marcaram a história formiguense e as atuais características principais do município. Formiga conta atualmente com uma população aproximada de 67.822 pessoas, segundo os dados de 2020 do censo, e com uma área total de 1.501.915 km². Mas por que Formiga? Há 3 versões muito conhecidas que buscam o porquê de Formiga ter recebido há séculos atrás a denominação que carrega até hoje. A mais popular e tradicional delas remonta à época em que os bandeirantes, tropeiros e outros viajantes passavam pela região. Em suas jornadas longas e extenuantes, os transeuntes precisavam encontrar lugares para pernoitar. Certo grupo, transportando uma grande carga de açúcar, teria acampado às margens de um rio. Ao acordar no dia seguinte, notou que a maior parte de sua mercadoria havia sido carregada por formigas. Desde então, o local passou a ser conhecido como Riacho das Formigas, ou Córrego das Formigas. E a povoação que se desenvolveu por ali tomou o nome de empréstimo. A segunda hipótese baseia-se em uma petição da Câmara de Sabará para que fossem enviados de São Paulo 200 casais de tapuias para Minas Gerais, com o objetivo de darem fim aos quilombos espalhados pelo território. Esses agrupamentos carregavam o codinome de formigas, em virtude do hábito desses indígenas de se alimentarem de tanajuras ou içás, e um desses grupos teria se instalado no atual território formiguense. Não há registros, contudo, de que a solicitação tenha sido realmente atendida e que, de fato, tenha acontecido essa ocupação. E a terceira versão é a suposição de que portugueses de origem açoriana, que ajudaram a povoar a região em meados do século XVIII, a exemplo de Inácio Correia Pamplona, nomeado regente dessas terras, achavam a paisagem da localidade semelhante à dos ilhéus, denominados formigas, localizados no arquipélago de Açores. No século XVIII, poucas casas estão espalhadas pela cidade. Os moradores se dedicam à agricultura e à criação de gado, enquanto o comércio se resume a trocas e feiras locais. A cidade de Formiga, localizada no coração de Minas Gerais, é uma cidade rica em tradições e história, com um charme que se revela especialmente em sua zona rural. As comunidades rurais ao redor da cidade guardam memórias vivas de um modo de vida simples e conectado à natureza, onde o tempo parece seguir o ritmo das estações. Há também os festivais da cidade, que reúnem moradores e visitantes em momentos de pura alegria e pertencimento, seja na música, ao som da viola caipira, nos quitutes preparados com receitas de família ou nas danças que embalam os encontros. Cada evento é reflexo da alma acolhedora e vibrante do povo formiguense.
A história de Formiga em Minas Gerais é marcada por transformações que moldaram sua identidade e o desenvolvimento da região. Entre os elementos que mais influenciaram o progresso da cidade, destacam-se a chegada da linha férrea, que trouxe novas possibilidades econômicas, fontes de trabalho e abriu caminhos para o transporte de mercadorias e pessoas. Esse marco conectou Formiga a outras localidades, impulsionando o comércio, a agricultura e a circulação de ideias, tornando-se símbolo de uma era de modernização. Além disso, o processo de emancipação político-administrativa de Formiga é outro capítulo importante dessa trajetória. Desde sua fundação, a cidade passou por etapas de crescimento que culminaram em sua autonomia administrativa, consolidando-se como polo regional. A emancipação representou mais do que independência. Foi o início de um caminho de autossuficiência e fortalecimento cultural que ecoa até hoje na memória de seus habitantes. Há livros que falam da história de Formiga, de Auguste de Saint-Hilaire, que é um botânico francês, Juan Emanuel Paul, que é um polonês que teve aqui, o Barão von Eschwege, que era um sueco, todos passaram em Formiga por volta de 1800. E essas pessoas contam como é que a cidade era, como é que a cidade era pobre, como é que a cidade era pequena. Com a emancipação do município em 1858, houve um boom de crescimento e Formiga se tornou realmente o polo que é até hoje, tanto na área de saúde, quanto na área de educação, quanto na área de comércio. Então eu vejo Formiga como uma cidade única e o seu desenvolvimento, a sua realidade atual, o seu perfil e todas as suas vocações, elas vêm do período em que se emancipou, que ela pôde andar por suas próprias pernas e não ter que mendigar, no caso, a Itapecerica, da qual Formiga era apenas um distrito. Então, quando as pessoas veem que Arco se emancipou de Formiga, que Paim se emancipou de Formiga, que Córrego Fundo se emancipou de Formiga, é um fenômeno que Formiga viveu em 1858. Então, nós só temos orgulho de fazer parte de uma cidade que tem uma história que é muito bonita, que é muito bem contada e que é muito apaixonante. Então, Formiga é o que é por conta de sua emancipação, andou por suas pernas. E é claro que perder distritos que também vão se transformar em cidade é a ordem natural das coisas. Formiga, em Minas Gerais, não é apenas uma cidade de belas paisagens e rica história. É também um lugar onde a hospitalidade ganha um significado especial. O povo formiguense é conhecido por sua recepção calorosa, que acolhe cada visitante como se fosse um velho amigo, com sorrisos sinceros e gestos generosos. Os moradores fazem questão de compartilhar sua cultura, suas histórias e, claro, a deliciosa culinária típica mineira. Essa hospitalidade é um reflexo da essência do formiguense, um povo que valoriza o encontro, a conversa ao pé do fogão a lenha e os momentos simples que unem as pessoas. É impossível não se sentir em casa ao passear pelas ruas da cidade ou pelas comunidades rurais, onde o abraço caloroso e a vontade de bem receber são características que conquistam o coração de quem chega. Visitar Formiga é mais do que conhecer um destino, é vivenciar a alma acolhedora de um povo, que transforma cada visitante em parte de sua história. A fé é um dos pilares mais fortes da cultura de Formiga em Minas Gerais e encontra no congado uma de suas expressões mais profundas e vibrantes. Essa manifestação religiosa com raízes africanas e influências cristãs é um testemunho vivo da resistência, da devoção e da celebração das tradições que atravessam gerações.
Agora vamos ouvir a fala de uma congadeira de formiga que compartilha sua experiência e a força da fé que guia essa tradição tão especial. Sou filha de congadeiro, capitão de terno. Aos 12 anos meu pai faleceu. Eu era pequena, ele ia para um lado, eu ia para o outro. Ele estava no terno dele, eu ia para o vilão. Cresci, casei. Hoje voltei há uns 17 anos. Sou congadeira normalmente. Me chamo, conhecida aqui em Formiga como Totô Congadeira. Pergunta se eu vou para o reinado. Eu falo, não, eu sou o reinado, eu sou a festa do congado. É uma tradição bonita que o povo hoje em dia está conhecendo mais. Sou congadeira, sou vilãozeira, sou moçambiqueira. Tenho um terno de Moçambique chamado Imaculada Conceição. Tenho o vilão Nossa Senhora do Rosário também. Gente, é uma tradição bonita. Hoje tem meus filhos foram comigo na adolescência. Hoje cresceram, já meio difícil de ir. Tenho minha pequena de 5 anos, que desde o meu ventre vai comigo. Congadeiros é fé, muitos católicos. Devoção Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Ali tem os festeiros que se vestem igual a Princesa Isabel, como os antigamente. A tradição do congadeiro simboliza os escravos. Moçambique que eu danço, colocamos a gunga no pé, simboliza quando os escravos eram fujão, não aguentavam mais apanhar, tentavam fugir. Pegavam eles, colocavam as gungas no pé, onde que fazia aquele barulhinho, para poder fugir. Já o vilão era quando eles estavam em festa, quando um pouquinho de paz entre eles batiam as varinhas para poder cantar. A tradição dos congadeiros é só quem tem para viver, para saber a alegria de poder vestir sua farda e sair cidades vizinhas, cidades que vêm para Formiga, Formiga que vai para as outras cidades, conhecer a vida de congadeiros. Ao longo do curta-metragem, é possível observar como Formiga evoluiu de um simples arraial até se tornar um município vibrante e dinâmico, refletindo o esforço e a determinação de sua comunidade ao longo dos séculos. Essa jornada de crescimento e transformação é um testemunho da resiliência e do espírito empreendedor do povo de Formiga, que continua a escrever sua história com orgulho e determinação. O curta-metragem encerra com uma mensagem que destaca a riqueza histórica, cultural e natural de Formiga, convidando os espectadores a explorar e descobrir mais sobre essa cidade encantadora no coração de Minas Gerais. Eu acredito que o maior patrimônio que a cidade de Formiga tenha é o seu nome. A curiosidade, todo município em que você tem um nome curioso, as pessoas querem mudar o nome. Aqui não, aqui em Formiga, a cidade chama Formiga e os habitantes têm orgulho do nome da cidade por causa da história poética, da lenda dos tropeiros, isso é muito bonito. Eu só lamento que é o único segmento que utiliza-se do nome da cidade do ponto de vista para gerar riqueza, para gerar emprego, são o pessoal do segmento de linguiça. Por quê? Porque a linguiça daqui é a melhor que existe, mas chama-se a atenção por ser linguiça de formiga. Então a pessoa às vezes compra por causa da curiosidade de ser linguiça de formiga, vai provar e vê que a linguiça realmente é boa. Então isso é muito importante, mas você comprar um mel de abelha é uma coisa, agora você comprar um mel de formiga é diferente. Formiga tem muito apicultor que deveria utilizar para ser mel de formiga. Da mesma forma que você pode ter o doce de leite de formiga, que são essas curiosidades que o nome da nossa cidade proporciona para que os empresários, para que os empreendedores possam, além de divulgar o nome da cidade, divulgar o seu próprio negócio. O grande patrimônio de Formiga é o seu nome, que do meu ponto de vista tinha que ser explorado. Seguir o exemplo dos produtores de linguiça, que eles são o exemplo total de como as coisas devem ser. E assim como o produtor de mel pode ter mel de linguiça, como o produtor de leite pode ter doce de leite de formiga, então eu acho que Formiga chega um momento que o seu nome, o seu maior patrimônio tem que ser explorado, tem que ser pensado, tem que chamar a associação comercial, a prefeitura com as suas devidas secretarias da área
e fazermos crescer a ideia de que todo produto feito em formiga é de formiga e por isso é melhor do que dos outros locais.